Chegou o momento de meditarmos a palavra do Senhor, aqui agora em Lucas, no capítulo 1, o versículo de número 5 e diante, que diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote de nome Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Ambos justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. E não tinha filho, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idades. Ora, aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E toda a multidão do povo estava do lado de fora, orando à hora do incenso. E apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, um anjo: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e o chamará pelo nome de João. Terás alegria e exultação, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado para falar-te e anunciar-te essas boas novas. Eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não crestes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando por Zacarias e admiraram-se de que se demorasse no santuário. E saindo ele, não lhe podia falar, então entenderam que tiveram a visão no santuário, e fazia-lhes acenos e permanecia mudo. E sucedeu que, completando os dias de seu serviço, voltou. Acabamos de fazer a leitura da Bíblia, onde nos fala a respeito de duas vidas exemplares para os nossos dias, como Zacarias e Isabel. A Bíblia, pelo testemunho de Lucas, o médico, dá testemunho de que este casal, ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor.
A primeira coisa que nós aprendemos aqui com este casal é que é possível andar irrepreensivelmente em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Sempre quando nos deparamos com alguém tentando trazer justificativas e milhares de desculpas, dizendo que porque é humano não consegue alcançar a graça de ser o que Deus quer que seja, de agradar a Deus. Eu me recordo de homens como Zacarias e Jó, porque eram homens como eu e você, e nem por isso deixaram de alcançar testemunho, e Jó ainda mais da boca do próprio Deus, de que era homem reto, justo e se desviava do mal. Quando nós olhamos para Zacarias, percebemos que não era apenas o cabeça do lar, mas também o corpo, a esposa. Ambos eram justos diante de Deus, a Bíblia afirma isso. E a Bíblia continua dizendo que Isabel, esta não tinha filhos, era uma mulher estéril, e nem por isso deixava de prestar a Deus o seu serviço, a sua adoração. Era estéril, já avançada em idade com o seu esposo, e mesmo assim ambos serviam ao Senhor com alegria. E a Bíblia diz que aconteceu que, exercendo Zacarias as funções sacerdotais diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, sendo o costume do sacerdote, entrar no santuário para queimar incenso. O queimar o incenso aqui aponta para a oração. Era o momento do clamor de Zacarias pela sua nação, pela sua casa, enfim. A Bíblia nos mostra aqui que era o momento de Zacarias ali queimar o incenso sobre o altar do incenso dentro do lugar santo, ou seja, ali Zacarias estava para queimar. Indica que havia ali um momento de oração de Zacarias na ordem do seu turno. Para entendermos melhor por que a Bíblia diz que ele exercia sua função diante de Deus na ordem do seu turno, eu quero dizer com clareza, você que gosta de aprender a palavra de Deus, 1 Crônicas 1:24 relata como no tempo de Davi se organizou o serviço do santuário. Entre os filhos de Eleazar e os filhos de Itamar foram constituídos 24 turnos dos sacerdotes. Os de Eleazar estavam em maior número, que eram 16, e os de Itamar eram apenas 8 turnos. A ordem dos turnos foi repartida por sorte, alternadamente, começando por Eleazar. Nesta ordem nós observamos que o turno de Abias, que seria aqui o turno que pertencia a Zacarias, aparece em 8º lugar, pois eram 24 turnos, Zacarias servia no 8º turno, no 8º lugar. Cada turno servia durante uma semana, entrando e saindo no sábado. Entrava no sábado e saía no sábado. Cada turno servia uma semana. Por isso que no final do versículo aqui, nós vamos ler que depois que Zacarias completou os dias do seu serviço, ou seja, que era uma semana que ele tinha que estar ali, ele voltou para casa. Era uma semana na igreja, sem voltar para casa. Interessante, né? E assim ele servia a Deus com a sua esposa. A Bíblia diz que enquanto ele servia ao Senhor, e é aqui que eu quero trazer a profundidade desta palavra que Deus falou ao meu coração. Enquanto ele servia ao Senhor,
no momento do seu serviço, ou seja, na ordem do seu turno, no momento da sua adoração, no momento do seu culto prestado, era no momento, aconteceu enquanto ele servia, enquanto ele prestava culto, enquanto ele orava. A Bíblia diz que apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso, no lugar aonde ele estava, do lado direito da mesa onde Zacarias acendia o incenso no lugar santo. E esse anjo é Gabriel, conhecido como anjo das boas novas, aparece aqui em Lucas 4 vezes. A Bíblia nos mostra aqui, se eu não me engano, em 4 vezes, ele aparece aqui a Zacarias e fala diretamente, de forma que Zacarias compreendesse com clareza o motivo da sua presença ali. Ele apareceu à direita do altar do incenso e, vindo Zacarias, ele ficou com medo e apoderou-se dele um grande temor. Talvez nunca tiveram uma experiência como aquela. Mas o que o anjo vai dizer a Zacarias, nos dias de hoje, ainda conforta o nosso coração. Disse-lhe, porém, um anjo: não temas, Zacarias, porque a tua súplica, ou seja, o teu pedido, o seu clamor foi ouvido. A tua súplica foi ouvida. E Isabel, tua mulher, isso indica que Zacarias, mesmo diante do impossível, mesmo diante da esterilidade da sua esposa, Zacarias continuou orando para que Deus lhe desse um filho. Interessante isso, né? Isso é que uma fé genuína. É a prova, é a convicção das coisas que se não veem, mas você espera. Zacarias não via a esposa gestante, mas esperava pela fé e em oração. Esperava o milagre dentro da sua casa. Enquanto muitos, talvez amigos, batiam em sua costa e diziam: Zacarias, se conforme. Talvez Deus escolheu assim. Ele continuava orando e dizendo: Deus, dá-nos um filho. Porque o anjo vai falar para Zacarias aqui, deixa claro isso para nós. Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida. E Isabel, tua mulher, aleluia. Isso indica que Zacarias havia orado para que a sua esposa lhe gerasse um filho. Também indica que a nossa oração leva a cabo a operação de Deus, o que implica que é preciso dar fim à nossa força natural para que a operação de Deus comece por meio do seu ato divino. Isso foi revelado no caso de Abraão a Sara, né? E no caso de Ana, esposa de Eucana. Quando nós olhamos aqui, o anjo alegra o coração de Zacarias com essa palavra, dizendo: tua mulher dará à luz um filho. Já tem nome, e o nome que o Senhor escolheu chamará pelo nome de João. Chamará pelo nome de João, nome de origem hebraica, que é Joanã, né? Cuja forma contrata é Joana. Joanã. A palavra hebraica quer dizer Jeová é favorável, Jeová demonstra graça, ou Jeová é doador, cheio de graça. Veja que Deus demonstrou graça para com a casa de Zacarias, dando-lhe esse filho com esse significado forte. Jeová é favorável, favoreceu a Zacarias, favoreceu a casa de Zacarias, dele e sua esposa Isabel, pois viviam em comunhão e eram justos diante de Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Deus permaneceu fiel aos seus filhos que permaneciam fiéis a ele. E Deus falou pela boca do anjo, falou a Zacarias dizendo: terás alegria
Você vai ter um filho, mas esse filho não vai te dar trabalho. Esse filho não vai te dar desgosto. Muito pelo contrário, terás alegria, exultação, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Vai ser separado de Deus. Vai ser um nazireu. Vai ser um homem separado. Não beberá vinho ou bebida forte. Será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre da mãe, pensa bem, já cheio de Deus, desde o ventre da mãe. Que coisa extraordinária. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, ou seja, muitos crentes, aleluia, Jesus, seriam convertidos ao Senhor. Deus ia usar a João para fazer o crente ficar bem crente, se tornar um cristão. Porque não basta ser crente. A Bíblia nos mostra que até o nosso adversário, Satanás, ele crê que estremece. Ele é um crente. Crente é aquele que crê. Quando alguém diz assim, eu estou crente que vai dar certo, ele está dizendo, eu creio que vai dar certo. Crente, o nosso adversário, o adversário das nossas almas, Satanás, ele é. Mas a questão não é ser crente, é ser um cristão. É ser um exemplo de Cristo na terra, ser sal, ser luz, fazer a diferença em todos os âmbitos. É glorificar a Deus com corpo, alma e espírito. É ser um cristão selado, separado de Deus. É tomar cada dia a sua cruz e seguir a Jesus, e é renunciar a si mesmo. E ele diz, quem quiser vir após mim, não é obrigado, mas quem quiser, renuncia a si mesmo. Ninguém é obrigado a entrar no céu, entra quem quer. Mas quem quiser tem que entrar segundo a ordem do dono do céu. O céu tem dono. O céu tem dono. Assim como a tua casa, você é o dono, você é o cabeça, na tua casa não entra qualquer pessoa, mesmo que queira. Pode ser um oficial, pode ser um agente de saúde, ele só entra se você permitir, porque a lei te dá amparo. Você é o dono da casa. Na tua casa só entra quem você quer, o amigo que você quer, até o parente que você quer, só entra se você abrir a porta e convidar. Senão não entra. Assim o céu tem dono. Só entra no céu os convidados para as bodas. Aqueles que se adequam, aqueles que se portam segundo a vontade do dono do céu. Porque no céu não entra pecado. Entrará pecadores lavados e remidos, mas pecado não entra. E é preciso deixar a velha natureza, os velhos costumes, os velhos hábitos carnais, que focavam o prazer da carne deste mundo. Não basta apenas crer, é necessário ser de Cristo, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Tem que se fazer novo, tem que ser novo e andar em novidade de vida. Não basta apenas crer, tem que ser cristão, que provém de Cristo, que nasceu em Cristo, da água e do Espírito. Um novo homem, gerado, regenerado no Senhor, pelas águas batismais. João seria o instrumento de Deus para converter crente para cristão, crente ao cristianismo. E o anjo diz, e converterá muitos dos filhos de Israel. Não são todos que seriam convertidos, mas muitos. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, ou seja, na autoridade,
para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar o Senhor um povo bem disposto. E João foi o precursor de Cristo, o que preparou o caminho, aplanai o caminho para o meu Senhor passar. Ele foi o aplanador de caminho, do caminho para o Senhor passar e encontrar um povo ali disposto. Preparou os corações para que recebessem a mensagem de Cristo e o Cristo. Então perguntou Zacarias, quando ouvia todas essas maravilhas, Zacarias perguntou ao anjo: como saberei isto, porque sou velho e a minha esposa já é avançada? Começou a duvidar, vendo o anjo, pensa bem. O anjo falando com ele. E ele diz: mas como que isso aí vai acontecer? Eu já sou bem velho. O milagre é tão impactante até para quem pede, que quando ele chega a gente fica bobo. A gente fica: meu Deus, como é que isso aconteceu? Milagre não se explica. Zacarias queria uma explicação. Me explica esse milagre aí, como? Perguntou Zacarias: como saberei? Me explica esse milagre. Milagre não se explica. Milagre é milagre, né? E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para lhe trazer, para lhe anunciar-te essas boas novas. Mas o anjo olhou para Zacarias e disse assim: porque você está aí meio duvidoso, ficarás mudo. Vai ficar mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas se cumprir. Portanto, não creste nas minhas palavras, não crê na palavra dos enviados do Senhor. Menino, não é fácil. É pagar preço sem necessidade. É tardar a bênção. Não adianta você acreditar em tudo e não acreditar na palavra do Senhor. Não chupa manga à noite porque disseram para você que vai mal. Não chupa melancia à noite porque diz para você que é remoso. Você acredita em tudo, mas não acredita na palavra de Deus? O anjo diz: não creste nas minhas palavras, quais ao seu tempo se cumprirão, mas por causa disso você vai ficar mudo. Literalmente mudo. E o povo ficou esperando Zacarias e admirou-se que ele demorou lá dentro do templo. E é interessante, eu quero aqui ler para você a passagem bíblica aqui em 1 Crônicas 24, que o ofício de Zacarias, o ofício daqueles que serviam nos 24 turnos que Davi ordenou, mas antes o Senhor ordenou a Moisés que passasse a ordem arônica, O ofício desses no seu ministério tá aqui, Estou lendo para você a palavra, 1 Crônicas 24, 19. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhe for ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. Ou seja, o ofício era um ofício entrar na casa do Senhor. Traz aplicação para a sua vida espiritual. Creio que você está entendendo o que eu estou falando. Só de você ir à casa do Senhor. Só de você entrar na casa do Senhor, você está realizando de uma forma espiritual um ofício, um trabalho, prestando um serviço. Está aqui, Você tem Bíblia, você pode puxar na Bíblia aí, 1 Crônicas 24, 19. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, vírgula. A palavra de Deus não é complicada, a gente complica. É fácil de entender. Está aqui, segundo lhes fora dado a ordem por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. Então Zacarias estava ali na casa do Senhor e o povo viu que ele demorou lá dentro e ficou maravilhado. Zacarias gostou de estar lá na presença do Senhor, ficou maravilhado, porque todo mundo esperava ele.
E admiraram-se porque se demorasse no santuário. E saindo ele, não podia falar, ficou mudo, né? O anjo falou: você vai ficar mudo que você não creu na minha palavra. Então, os que estavam do lado de fora e olharam para Zacarias entenderam ou compreenderam assim que Zacarias tivesse uma visão no santuário lá dentro. E fazia-lhe Zacarias acenos, mas porém permanecia mudo. E ele sucedeu que, completando os dias do seu serviço, ou seja, a semana do seu serviço, que era a ordem, cada um servia uma semana, na sua ordem do seu turno, né? Ele voltou para casa. Agora imagina Zacarias voltando para casa mudo, gente. Homem, como é que foi o culto? E aí, fala, Zacarias, que brincadeira é essa? Até passar algo de Deus. Isabel demorou muito, passou muita raiva para entender o que Zacarias queria falar com gestos. Eu quero lhe dizer que você precisa entender que Deus é fiel. Eu quero lhe dizer que você precisa compreender que Deus, Ele ouve as nossas orações. E eu inicio esse ano de 2021 dizendo para você que está me ouvindo agora: as suas orações, você que tem orado, tem sido ouvida. O tempo da resposta não anula o fato de as suas orações estarem sendo ouvidas. Não é porque você ainda não viu, não tocou, não recebeu, não sente o cheiro, o sabor da vitória, que Deus não tem ouvido o seu clamor. Deus já estava ouvindo Zacarias há muitos anos. Ele mesmo disse que já estava avançado de dias. Para melhor compreensão, avançado em idade, ou seja, já tinha um bom tempo que havia se passado. Já havia corrido muito tempo, porém Zacarias ainda continuou orando: eu quero. Aquele que pede recebe, o que bate se abre e o que busca encontra. O próprio Jesus disse isso em Mateus 7,7. E Zacarias continuou: eu quero, até o dia que Deus falou para Gabriel: Gabriel, desce lá. Você que é o anjo que leva as boas novas, as boas notícias, desce lá. Desce lá e fala para Zacarias que a vitória chegou. Esse nome Gabriel, se eu não me engano, aparece 4 vezes no livro de Lucas. Ele é conhecido como anjo das boas novas. Ele mesmo diz: vim lhe trazer boas novas. E o Espírito Santo de Deus nessa manhã fala a você que ouviu com atenção a palavra: as suas orações têm sido ouvidas. Ainda que você esteja debaixo de um sol escaldante do deserto, ou se sinta ou se veja num deserto, ou se vê cercado por montanhas, Faraó vindo e o Mar Vermelho à sua frente, mesmo que você se depare com a muralha de Jericó ou com Golias, ainda assim eu te digo: o Senhor ainda ouve orações. O Senhor tem ouvido o gemido da sua alma, o clamor da sua alma que tem sede e fome por Ele. Não duvide do milagre do Senhor. Ele vem de onde você menos espera, mas Ele vem endereçado com o nome do Senhor para a sua vida. Porque Deus é fiel. Deus não deve nada para ninguém. Quem planta no coração de Deus, colhe do coração de Deus. Deus nunca entrega algo parcial. Deus não dá metadinha. Deus completa a obra, mas quando Deus entrega, Deus sempre entrega algo grande e surpreendente.
Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, não somente aquilo que nós pedimos, mas Deus entrega a bênção como um bolo recheado, sempre com uma surpresa a mais. Deus está preparando algo melhor do que o que você tem pedido. Nem que seja possível ou necessário Ele enviar de outro continente, como eu recebi uma grande bênção ano passado que veio de outro país. Enquanto Deus não achou vaso para usar no Brasil, Deus usou um vaso fora do país para abençoar a minha vida. Eu estou aqui para lhe dizer, no início desse ano de 2021, hoje dia 2, que Deus ainda ouve as suas orações. Continue orando, porque Gabriel esse ano vai ter muito serviço. Gabriel esse ano vai trabalhar muito, vai visitar muito crente fiel, vai visitar muitos que choram na presença do Senhor e muitos que não desistiram do seu milagre, muitos que oram em nome de Jesus Cristo para que o Pai seja glorificado no Filho. E eu encerro aqui orando com você. Ore comigo nesta manhã e glorifique a Deus, porque o nosso Deus é eterno e Gabriel ainda vai visitar a sua casa e a minha vida sobre as ordens de Deus, trazendo boas novas, mesmo em tempos difíceis, porque Deus não tem crise, Deus não sofre de cansaço, estresse, Deus não tem trauma, Deus não tem sono, Deus não cochila, Deus não tem pressa, Deus não desespera, Deus não adoece, Deus não fadiga, Deus não precisa de conselhos, Deus não precisa de interventores, Ele mesmo faz, Ele mesmo ordena, Ele mesmo opera. E Ele diz: operando eu, quem impedirá? Ele usa quem quiser e o instrumento do tamanho que Ele quiser, mas Ele faz o que Ele quer. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos outra vez. Quando nós recebemos de Ti aquela promessa, algo dentro de nós mudou. Porque não tínhamos ninguém por nós e não teríamos como ter ouvido palavras tão profundas quanto as que saíram dos Teus lábios. Uma promessa feita pelo homem já produz em nós uma expectativa. Embora saibamos que o homem falta, o homem falha e o homem muda de opinião. Mas a Tua palavra diz que o Senhor não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tu és o Deus de promessa. E és sim um Deus de aliança. Aliança fala de uma comunhão contínua. Fala de algo que não tem fim. Eu renovo a minha aliança contigo nesta manhã outra vez. E te digo que tenho o prazer de te servir. Eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher que creio que comigo estão também orando. Que a Tua fidelidade, Deus, seja vista de longe sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, abençoando o nosso lar, o nosso casamento, abençoando os nossos amigos e irmãos. E que o anjo do Senhor Gabriel
ou os teus instrumentos, que podem ser vistos como Gabriéis. Glorifica o teu nome ao entregar-nos ou ao dizer-nos que o Senhor tem, pois só o Senhor é, só o Senhor faz. Eu te agradeço, Deus, por ouvir as nossas orações e por ainda aceitar o nosso incenso de adoração. Que a fumaça do louvor e da adoração, que a fumaça da adoração suba às suas narinas como cheiro suave, e o Senhor se alegre conosco, pois tudo o que nós queremos é te servir e te deixá-lo feliz, alegre e satisfeito para com a nossa alma e com a nossa alma. Eu te amo, Jesus, e este e esta que comigo oram também te amam. Eu coloco na tua presença a minha querida amiga que está na sala de cirurgia agora para o trabalho de parto. E eu creio, meu Pai, sim, as tuas mãos esteve e está guardando e livrando nesta hora. Obrigado pelo teu milagre, Jesus, porque muitos serão os milagres que hoje estão em gestação, que virão à luz. Eu te glorifico e te exalto. Muito obrigado, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Que esse ano de 2021, que o Senhor cresça e nós diminuamos. Que o Senhor cresça e nós diminuamos. Que o Senhor cresça e nós diminuamos. Que o Senhor seja glorificado, não somente hoje, mas para todo sempre. Pois quem se cala não adora. Quem não acredita não faz barulho. Quem não acredita fica mudo. Aprendemos com Zacarias. Mas quem acredita, glorifica o teu nome. Diz, oh glória, aleluia. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém.